tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu eu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais asas por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Eu cumprimento a todos, saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, saúde, junto com seus familiares, estejam desfrutando da bondade do nosso Deus. Estarei fazendo a leitura inicial, está no livro dos Salmos, número 88. Livro dos Salmos, número 88, verso 2. Assim está escrito: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, que estás nos céus, Criador dos céus e da terra, doador e mantenedor das nossas vidas.
no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, suplicamos a Ti, ó Pai querido, que nesta noite, meu Pai amado, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a inspiração do Teu Santo Espírito, para que nós possamos aqui, ó Pai querido, transmitir a Tua palavra, meu Pai amado. Eu preciso, Senhor amado, da inspiração do Teu Espírito Santo, para que eu possa falar aqui com fidelidade, com entusiasmo, meu Pai querido, aquilo que está narrado aqui nesse livro, meu Pai querido, as Sagradas Escrituras. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada criança, cada pessoa que está ouvindo e estará ouvindo logo mais a mensagem da Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que ela possa alcançar, ó Pai querido, os corações, possa alcançar o objetivo para o qual ela é pregada, meu Pai querido, que é trazer as pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo e dar esperança àqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperançados, para que possam encontrar, ó Pai querido, o caminho de volta para casa, para Canaã Celestial, para os braços de Jesus Cristo. Pai querido, fica conosco, é o que te suplico, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para outros irmãos que estão chegando agora, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. E esperamos, no decorrer aqui de pouco tempo, né? Não vai ser muito longa a nossa mensagem, mas desfrutar um pouco daquilo que assim está escrito, não é? Na palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje, irmãos, um pouco de desesperança. Aí você pode perguntar, mas a gente está vivendo num momento de crise, um momento de pandemia, um momento de crise econômica, crise social, política, e você ainda vem falar em desesperança? Pois é, nós vamos falar de desesperança, mas da forma enfrentando ela, né? Não dando corda para a desesperança, mas enfrentando a desesperança, um pouco também das causas que produz a desesperança, um zero à esquerda, digamos assim, a se sentir desamparada. Então vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta noite, né? Fique atento a tudo aquilo que nós estaremos falando aqui, irmãos amados, para que nós possamos então tirar da palavra de Deus, não é? O que é o socorro para as nossas almas, para as nossas vidas em todo o tempo. Socorro bem presente na angústia. Muito bem. Aí você pode pensar que no passado, né, que os grandes homens de Deus, grandes pessoas, personalidades da Bíblia, não passaram por isso, mas passaram também por esses momentos de desesperança. O próprio Moisés, um grande líder, né, lideração inteira, a sair lá do Egito e atravessar ali o Mar Vermelho para tomar posse da Terra Prometida. Depois o próprio Josué também se viu com dificuldades diante ali dos conflitos com aqueles habitantes que estavam na terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. Mais para frente, Elias também, né, teve dificuldade. Jó também teve dificuldade, se sentiu bastante deprimido, inclusive. Davi também, o Jeremias também, o profeta Jeremias, também ele se sentiu, né, e muitas vezes, muitas ocasiões de sua vida, se sentiu desesperançado, mas ele nunca perdeu a esperança no nosso Deus, embora ele se sentia dessa forma, ele acreditava que em Deus ainda havia esperança. Então, o versículo muito famoso, né, que muita gente cita, e inclusive eu, quando ele olha para a situação da nação de Israel, e ele fala para as pessoas, quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, os irmãos percebam que essa questão não é de hoje, ela já é antiga. Por isso o salmista, quando ele escreveu aqui, e não é salmos de Davi não, viu?
Aqui é Salmos dos filhos de Corá. Quando eles escreveram assim, né? Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os... Ele estava sobremodo atribulado, irmãos. Ele não via saída para a situação que ele se encontrava. Né? Nesses salmos, quando ele escreveu, é uma questão até que a pessoa estava numa depressão tão grande que ele chegou a dizer que a alma estava farta de males e a vida já se abeirava da morte. Tamanha a decepção que o salmista estava vivendo naquele momento. Então, não é algo de hoje. Agora, o que fazer, irmãos? Né? Como encarar, como vencer, como enfrentar a desesperança? Né? Como fazer tudo isso, irmãos? Somente na palavra de Deus, somente buscando em Deus, é que a gente vai chegar ao refúgio verdadeiro. Por quê, irmãos? Né? Nós, como seres humanos, a gente é bem complicado. Né? A nossa cabeça, a nossa mente, por mais que a ciência tente trabalhar nela, nunca vai chegar a nenhum consenso. Né? Porque tem muita coisa para poder ainda se investigar, porque a nossa memória, o nosso cérebro, enfim. Muitas vezes a gente está de um bom humor e de repente muda, de repente a gente está esperançoso, muda, né? A gente se vê muitas vezes abandonados, se vê muitas vezes desolados, né? Então tudo isso não é privilégio de hoje, já as pessoas do passado viveram muito essa fase na vida deles também, né? E o que pode... Então, o que leva uma pessoa a um desespero, né? Quais as razões para levar uma pessoa ao desespero? Para pensar o que está escrito aqui. A minha alma está tão farta, né, de tanto mal, que já se chega, a minha vida já está à beira da morte. Né? O que fazer então? Né? Pois não é fácil, né, determinar essas causas e atitudes que acontecem na vida de uma pessoa. Agora, tudo isso que acontece de ruim, de pessoas que até tentam um suicídio, até tentam colocar fim na sua vida, pessoas que entram em depressão tal, isso não é algo, irmãos, exclusivo das pessoas que não é crente, não. Isso é algo que está em qualquer ser humano. Agora você pode pensar, mas como isso pode acontecer com as pessoas crentes? Pode sim. E da onde vem tudo isso, irmãos? O motivo e a razão de tudo isso é o pecado. Paulo escreveu assim, que todos pecaram, né? E que nós recebemos, o ser humano recebeu a morte por ter pecado. Né? Então, tanto crente como não crente é passível de enfrentar situações muito críticas na vida, na nossa vida, irmãos. Isso não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Pois bem, vamos analisar aqui alguns fatos, né, que aconteceu com alguma dessas pessoas que nós citamos aqui. Moisés ele chegou a pedir a morte, inclusive, né, porque a pressão que ele sofria, por causa da responsabilidade que ele tinha de conduzir aquela nação inteira, era muito grande. Né? Chegou um ponto que ele pediu para o Senhor, ó Senhor, então me mata logo, dá fim logo na minha vida, porque eu não suporto mais, né, essa pressão, não suporto mais essa responsabilidade que está sobre mim. Né? E o Senhor, então, se você ler lá depois de Números, né, 11, o capítulo 11, do verso 10 a 15, mas se você ler para frente depois, vai ver que o Deus, então, ele nomeou pessoas para poder ajudar a ele. Então, muitas vezes, a pressão, a responsabilidade que nós temos na nossa vida, irmãos, pode nos levar a cometer loucura, porque às vezes a gente não consegue encarar, né, aquilo que é posto sob nossa responsabilidade. Isso é uma coisa normal. Muitas vezes o nosso organismo, né, o nosso ser, ele não suporta,
não suporta tamanha sobrecarga. O próprio profeta Elias, os irmãos sabem que ele desafiou ali os profetas de Baal, lá quando mandou até encher ali os regos com água em volta do altar. Ali tinha, os profetas ficaram ali até meio-dia, clamando para Baal, mandar fogo e não aconteceu nada. E Elias, então, ele enfrentou aqueles profetas, né? Ele clamou, porque qual foi a proposta? Aquele que responder com fogo, esse é o Deus. E Deus, então, atendeu. Elias clamou ao Senhor e ele respondeu com fogo, né? Lá em 1 Reis, capítulo 18, né? E até do 27 até o 29. E o que acontece? Depois, Elias, ele exterminou todos aqueles profetas. Ele não teve medo de nada, né? Mas, de repente, né, a Jezabel, ela mandou um recado para Elias, né, que ia dar fim na vida dele, e ele ficou com medo, né? Veja como que são as coisas. Um homem destemido, sozinho, né, estava ali parte do povo de Deus com ele, parte do povo de Israel, era pouca gente que estava acompanhando ele, mas ali tinha mais de uns 400 ou 450, né, profetas e muito mais pessoas assistindo aquele desafio. Ele não teve medo de ninguém, né? Depois ele passou tudo ao fio da espada. Aí a voz, né, de uma mulher, que era a Jezabel, a rainha, ela mandou dizer para ele, eu vou matar você, né? Ela não foi falar para ele, mas ela mandou um recado. E ele temeu, né? Não sei se naquele momento ele não estava mentalmente ou fisicamente ele estava bem, né? Mas o que aconteceu para ele ficar desesperançado e ficar com medo a ponto de fugir? Então, o ser humano, a nossa mente, ela é bem complicada, né? Às vezes, como eu disse a princípio, a gente está bem e ao mesmo tempo a gente acaba depois cedendo aí às pressões. O que a Jezabel tentou fazer com ele foi pressionar ele, né, para ele dali baixar a guarda e ela matar ele. Mas ele fugiu. Então, tudo isso acontece por quê, irmãos? Né? São coisas que o próprio salmista, ele diz assim, ó, né? Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Né? Desta forma, Eliseu, o profeta Elias se sentiu, né? Assim como Moisés também, um homem, um ser humano sem forças, a ponto de se entregar, né? De pedir a morte. No caso de Moisés, falou, Senhor, me mata, né? Aqui, e o profeta Elias, ele fugiu. Ele falou, Senhor, eles vão me matar, eu tenho que me esconder. Né? Por quê, irmãos? Né? Devido às pessoas, né, no caso, não estarem, talvez, preparadas. Falar, mas ele era um homem que falava com Deus, não é? Mas então, né? O ser humano, quem entende a cabeça, quem entende o psique, o pastor Beltrán sempre falava isso, né? Nosso psique. Quem consegue entender, né, o que está aqui dentro da nossa cabeça, né? Então, a ponto de ser contado com aqueles que baixam a cova, ou sou como um homem sem forças. Então, quando a gente tem, irmãos, né, um peso além daquilo que a gente pode suportar, dependendo de como se reage, né, isso pode ser que a pessoa até deseja a morte, não é? A pessoa pode até desejar a morte, mas e tem pessoas também que se desinteressam da vida e não lutam por ela. Eu até estava pensando essa semana nas pessoas que têm uma desilusão, por exemplo. Né? O profeta Elias ele ficou meio desiludido, eu acredito, com a pressão da Jezabel. Os irmãos se lembram, né, lendo as escrituras,
que os discípulos, eles eram todos eles bem apegados a Jesus, não é? Eles eram bem apegados ao Senhor Jesus Cristo, né? Estava sempre falando com eles, né, que um dia ele seria tirado do meio deles. Ele falava isso em parábolas, até ele falou, vão derrubar este templo em 3 dias, mas em 3 dias vão reconstruir e tal. Jesus falava da morte e ressurreição. Muito bem. Aí veio então o dia trágico, em que Jesus ele foi julgado, foi condenado, né, à morte, foi crucificado. Ele morreu, né, foi sepultado, e a partir dali, os discípulos eles ficaram com tanto medo que eles se sentiram desprotegidos, se sentiram acuados, que eles se trancaram lá no cenáculo, né? Eles foram se esconder, né? Isso, irmãos, leva esse tipo de temor, ele leva a pessoa a tomar essas atitudes, né? Eles se sentiram como órfãos, né? Mas Jesus já havia dito para eles que isso ia acontecer, né? Até então, quando Jesus aparece lá, depois da 3 dias, né? No dia da ressurreição, Jesus ele chegou lá, né? No meio deles e disse assim, que eles, paz seja convosco, não é? Então, para aqueles homens atribulados, né, eles estavam ali escondidos, morrendo de medo, né, estavam acuados e se sentindo órfãos, se sentindo desamparados, se sentiram desesperançados. É isso da forma que eles estavam. Eles estavam sem esperança para poder, né, sair dali. Então Jesus ele chegou e falou, paz seja convosco, e a partir dali as coisas foram mudando, que depois eles saíram, né, para Jesus até tem a outra parte que Jesus está indo, encontra os dois no caminho de Emaús, enfim. Então isso acontece porque nós somos seres humanos, né? E tudo que o pecado fez na nossa vida foi tirar isso da gente, tirar a esperança que nós tínhamos, né? E como então combater agora a desesperança? Como trazer a esperança de volta, irmãos, né? Como podemos fazer esse tipo de coisa? Como podemos retornar, não é? Os discípulos, eles estavam ali, ó, trancados, quando as mulheres, né, foram as primeiras, uma delas a ver Jesus Cristo, né? E ela foi falar com eles. Agora, como enfrentar sozinho, né, esse conflito? Como enfrentar essa situação sozinho? Muito bem. Naquela época, eles tinham a irmandade que estava com eles, eram os discípulos, tinha seus familiares, não é? E mais para frente, nós vemos ali que Pedro, até ele se sentiu desmotivado e falou assim, eu vou pescar de novo, vou voltar lá pro meu antigo ofício, né? E cada um até que Jesus então colocou todos eles novamente no caminho que deveriam seguir, né? E Pedro, então, ele foi ser pescadores de homens, né? Junto com os outros, e afim, os irmãos já conhecem a história, que daí eles levaram a palavra, aí veio descer o Espírito Santo sobre eles, e eles tomaram um novo ânimo, um novo fôlego, e veio depois a perseguição sobre eles, no qual até Paulo ainda não conhecia Cristo, também participou daquela perseguição, e os irmãos conhecem a história, né, o restante, que daí eles foram levar a palavra para todos os cantos em que eles puderam ir, né, até o último dia de suas vidas. Então, de que forma eles fizeram para combater, né, a desesperança, irmãos? Eles enfrentaram ela, né, na fé e na confiança em Jesus Cristo. Nos dias atuais, como fazer isso, irmãos, né? Como podemos fazer, né?
sozinho você não consegue, né? É por isso que é bom estar ligado, estar congregando, estar numa igreja, uma comunidade, em que você tem ali os seus irmãos para conversar, tem o pastor que você pode conversar, tem os irmãos mais velhos que você pode conversar, tudo isso para buscar ajuda, irmãos, né? Então, porque pode parecer que esse tipo de coisa, né, não aconteça no nosso meio, não aconteça no meio da crentes, né? Porque se prega muito a ideia de que o crente não passa por tribulação, né? Ou então tem gente que prega que você, para ser um bom crente, você tem que viver no sofrimento a vida toda. Também não é verdade, né? A verdade é que todos nós estamos sujeitos a ter depressão, a ter momentos de angústia, a momentos de desespero, né? Mas se nós em comunidade estamos vivendo na palavra do Senhor, não é? Nós podemos estar enquadrados no primeiro verso e no segundo do Salmos 88. Como vencer tudo isso, irmãos? Em Deus, porque apesar de toda a dificuldade que o salmista estava vivendo aqui, ele ainda falava assim, que Deus era o Deus da salvação. Ó Deus, o Senhor é o Deus da minha salvação. Dia e noite eu clamo a ti. Então é o momento, irmãos, né, de que a pessoa ele deva procurar ajuda, né? Porque se fala muito que no meio dos crentes, né, se prega que a igreja ela é uma igreja triunfante, se fala que a igreja ela não passa por dificuldades. Mas uma coisa é certa, né? Um crente não está isento como tal de sofrimentos neste mundo. Pelo contrário, irmãos, né? A sorte do crente comumente inclui sofrimento e dor, né? Não podemos esperar escapar de todo o sofrimento, mas encontramos consolação nos sofrimentos, né? E na ressurreição de Jesus Cristo, lá em Filipenses 3, versículo 10, não é? Quando Jesus ele falou com os irmãos, né? Ele falou: tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflição neste mundo. Vocês vão ter muita aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Então, se nós temos Jesus Cristo para nos defender, né? Para curar as nossas enfermidades, curar as nossas depressões, curar tudo aquilo que o pecado colocou em nós, né? Então, nós vamos ter dificuldades sim. Mas Jesus falou assim, tenha bom ânimo. Eu venci. Tem de bom ânimo. Mas a Bíblia, ela não nos isenta. Ela não afirma que a gente não vai passar por esse tipo de tribulação, irmãos, né? A gente vai viver sim, né? Mas a igreja também ela é um lugar de pessoas para te ajudar. Da mesma forma que dentro da própria igreja pode ter pessoas que padecem dessa doença, que é a depressão, padecem dessa doença que é uma baixa estima, desesperança, pessoa que não tem ânimo para a vida, que muitas vezes fica até querendo morrer logo, ou dar cabo da própria vida, né? Ou com muita desilusão, dentro da própria igreja tem pessoas para ajudar, né? Porque dentro da própria igreja também tem gente que sofre disso. A gente não pode, no caso, achar que essas doenças elas não são, por exemplo, que o crente está livre delas, não, né? Mas também tem muitas coisas que a baixa estima, que aquele desesperançoso, com aquele que desalentado, ou aquela pessoa que vive numa depressão, ele pode fazer muita bobagem também. Pessoa que tem desilusão, não é? O que não podemos fazer é justificar alguns pecados, né, que as pessoas cometem
dizendo que faz parte dessa enfermidade, que é uma pessoa depressiva, que é uma pessoa que é um coitadinho. Isso a Bíblia não dá respaldo, né? Mas a Bíblia, ela dá respaldo para a gente cuidar uns dos outros, alimentando eles com a palavra de Deus, com uma palavra de ajuda, com uma palavra de ânimo, né? Com uma palavra de carinho para que a pessoa possa sair desse momento de crise. E outra coisa, irmãos, que muitas vezes leva a pessoa a cometer algo que que não é legal. Por exemplo, ao tomar decisões, eu já vi, até eu dei muita risada, uma palestra na internet do pastor, acabou me fugindo o nome dele aqui agora, né? Mas ele estava dizendo assim a respeito de casamento, de relacionamento, é Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte. Ele estava dizendo assim, que muitas vezes as pessoas chegam no gabinete dele, fala, vai na sala pastoral e fala, pastor, eu vou casar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, quero que o senhor dê a bênção. Mas ele falou, você vai casar com quem? Casar com uma pessoa. Até ele fez uma brincadeira lá um dia, não sei se foi um caso sério, que ele falou para a moça, mas você está certa que você vai casar com esse rapaz? Ele é trabalhador, é de boa família, é respeitador? Não, ele só tem um defeito, ele de vez em quando ele bate na mãe dele. Né? Aí eles falou assim, filho, então case rapidamente. Case rapidamente, porque essa mulher tem que parar de apanhar. Aí ela fala, mas pastor, o senhor acha que ele vai bater em mim? Ele falou, menina, se ele bate na mãe, ele não vai bater em você? Não é? Então, são coisas, ele falou assim, são decisões que as pessoas tomam que levam elas a um conflito, né? Aí vem, ore por mim, porque eu estou com problema. Mas não foi você que quis, né? Coisa também. A estatística fala de muito a questão de suicídio, fala também de pessoas que entram em depressão profunda por causa de namoro. Eu conversava muito com uma psiquiatra ali onde a gente trabalha, né? E num dia, conversando com ela, ela tinha dado alta para uma moça que estava lá internada, que tinha tentado se matar. Aí eu falei assim, mas a pessoa quis se matar por quê? Aí ela falou assim, então, menina, o namorado brigou com ela e foi embora. Disse que não queria saber mais dela. Isso é uma coisa importante para a gente prestar atenção. Muitas vezes, meninas, né, na adolescência, que mal saem das fraldas, né, arrumam certos namorados, né, que vai namorar porque a vizinha está namorando, porque o fulano está namorando, porque o colega de escola está namorando, e depois tem uma desilusão amorosa. Né? Tem uma desilusão amorosa e tenta dar cabo na própria vida ou entra numa depressão profunda. E ela me dizia assim, que aí essa jovem, né, tomou lá um monte de coisa, veneno de rato, uma série de coisa para morrer. E os médicos, né, cuidaram dela, salvaram. E essa moça, que o namorado abandonou ela falou assim para a psiquiatra, ô doutora, ele veio me ver? Ela, não, ele não apareceu aqui nem um dia. Aí a moça respondeu para ela assim, pois agora que eu não volto para ele mesmo. Aí a doutora falou assim, minha filha, você já está de alta, pode ir embora. Não é? Você já pode ir embora, você já está de alta. Então, só estou dizendo isso porque, irmãos, né? Porque muitas vezes nós procuramos, né, seguir um caminho que a gente está vendo que não vai dar certo. Né? Então a gente tem o quê? Temos tendência de acreditar, né, que esse tipo de coisa jamais acontece com a gente. Né? Muitas vezes, mães, pais, né, os mais velhos acham, não, com meu filho não acontecer, com a minha filha não acontecer, comigo, com meu irmão, né, com a minha família, não. Então a gente tem a tendência de achar que esse tipo de coisa jamais vai chegar na nossa família. Mas chega, irmãos, né? E qual é o refúgio? A palavra de Deus. Seguir os conselhos da palavra de Deus.
quando a gente pega o livro de Provérbios, irmãos, a gente vê tanto aconselhamento ali para a juventude, né? E para os velhos também, mas muito mais para a juventude, não é? Então o que nós temos que fazer? Às vezes as pessoas pensam que dentro da igreja, né, não tem esse tipo de problema, mas tem. Então, irmão, irmã, adolescente que está me ouvindo, jovem que está me ouvindo, né, fique atento, não é? O que nós temos que fazer, né? Uma coisa indispensável quando a gente vê os envolvidos nesse transtorno emocional, ajudar essas pessoas através da palavra de Deus, né? Não é julgar, condenando essas pessoas, né? Mas aconselhando e falando que o caminho a seguir é outro, não é? E é preciso do que então? Aconselhamento pastoral, ele pode ajudar bastante, né? Ele ajuda bastante a esclarecer essa situação, né? Um conselheiro, falar em conselheiro, em conselho, a gente sempre teve uma ideia assim de que o conselho da igreja era só para sentenciar as pessoas que cometiam deslizes, né? Falar, a pessoa passou pelo conselho, foi punido, né? E na verdade, quando a Bíblia fala do conselho, é para aconselhar, ajudar a pessoa a mudar de rumo. Pois o conselheiro, de acordo com o quadro apresentado, ele pode sugerir ajuda, com palavras, não é? Tem até um hino que fala assim, né? Ou talvez algumas vidas você pode alcançar com palavras doces em amor, não é? Assim é que tem que ser, irmãos, a nossa vida. O que nós temos que fazer? Nós vimos até agora muita coisa falando de desesperança, não é? O próprio salmista aqui, ele dizia que ele se sentia atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras e são desamparados de tuas mãos, não é? Mas apesar de tudo isso, irmãos, né, ele sempre se lembrava, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo a ti. Então, pode ser, né, que aquela pessoa que ele está ali igual aquele pássaro que quando vê o perigo ele cava um buraco e enfia a cabeça, o cara não lembra nem o nome mais, né? Mas tem uma ave grandona, né, que ele faz isso, né? E muitas vezes a gente faz isso também, irmãos, né? Tem gente que fala assim, se eu pudesse achar um buraco agora para me enterrar, para ninguém me ver, isso não é solução, né? Então, como enfrentar a desesperança? Como enfrentar esses acontecimentos que nos levam ao fracasso, irmãos, né? O que fazer, não é? Vamos dar mais um passeio pela Bíblia. Primeiro, no próprio versículo 6 do Salmo 88, ele diz assim, ó, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos do abismo, né? Mas se você for lá agora, nos Salmos de número 42, aqui está escrito assim, a partir do versículo 5, do verso 5. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, como você pode ver, né, de um lado, nós vemos uma pessoa, ou pessoas, ou muitas pessoas, que estão à beira da cova, como o próprio salmista escreveu aqui, ó. Puseste-me na mais profunda cova, lugares tenebrosos, né? E aqui, né, aqui já os salmos, né, dos filhos de Corá também, né? Ele fala assim, por que está abatida? Espera, tenha mais um pouquinho de paciência, né? Espera em Deus, não é? Sinto abatida, por que estará abatida? Espera em Deus, né? Ele é o nosso auxílio, Ele é o Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar.
não é? Então, por que se abate a minha alma? Espera em Deus, né? Digo a Deus, rocha minha, por que te olvidaste de mim? De eu andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos, não é? Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus, né? Os Salmos de número 25, não é? Ele tem aqui no versículo, no verso de número 5, uma palavra muito bonita para a gente, irmãos, né? Diz assim, ó, os Salmos de número 25. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então é desta forma que a gente vai enfrentar a desesperança, irmãos. É desta forma ter este mal que pode estar assolando a nossa vida, a vida do nosso ente querido, né? Confiar em Deus, que Ele é o Deus da nossa salvação. E só Ele é que tem a vida eterna. Salmos número 27, o verso 14, está escrito assim, ó. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, por que chorar? Por que se lamentar? Não é? Por que você achar que não tem mais jeito? Né? Por que você achar que já chegou no fundo do poço? Que não há mais aquela luz no final do túnel? Sim, a luz há. Jesus Cristo falou, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, tem bom ânimo, espera pelo Senhor. Fortifique o teu coração, né? E espera, pois, pelo Senhor. Então, a Bíblia ela tem muitos conselhos, irmãos, para a gente viver legal, para a gente viver bem, escapando aí, né, da depressão, escapando da baixa estima, escapando do desânimo. É assim que nós temos que fazer. Nos Salmos de número 62, está escrito assim, ó, no verso 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, se você está desesperançado, né, saiba que em Deus está a sua esperança. É só você abrir o seu coração, só você abrir a sua mente para Jesus Cristo, porque dele é a nossa esperança. Não tem como fugir disso, irmãos, né? Tenha certeza de que Jesus Cristo é aquele que cuida de nós todos os dias. E a nossa expectativa, elas tem que estar ligada no Senhor. Salmos de número 127. Está escrito assim. Quer ver? O verso 2. Como combater, então, como enfrentar a desesperança? Confiando no Senhor. Desta forma. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Entenderam? Entendeu como que é? Salmo 123. Está escrito assim, ó. O versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Perceberam aqui a insistência das pessoas? Como a Bíblia ela diz para a gente insistir, ficar olhando para Deus, ficar clamando a Deus, até que Ele se compadeça de nós. Porque Deus é amor. Então por que viver, né, na depressão? A depressão é possível? É. É uma doença? É. Mas como enfrentar? Como enfrentar?
né? Da mesma forma que está escrito, acho que é Salmos, não me lembro agora, que fala assim, para o jovem, como purificará o mancebo o seu caminho? Aí a resposta está no verso seguinte, observando conforme a tua palavra. Né? Como enfrentar a desesperança? Como, como vencer a depressão? Observando a palavra de Deus, porque dele é que vem a nossa esperança. Só nele nós podemos confiar. Né? Provérbios, capítulo 20, o verso 22. Assim está escrito. Espera pelo Senhor e ele te livrará. É a segunda parte. Né? Espera pelo Senhor e ele vai te livrar, irmãos. Né? Tenha fé, irmãos. Tenha fé que Deus, né, ele vai nos livrar, né? Pois a desesperança, né, ela são temas que as pessoas têm que abordar, né? E nós, como igreja, temos que levar isso a sério, não é? Solidariedade, respeito e ajuda devem alcançar a família também da pessoa que sofre desse mal, né? Porque esse reflexo vai também, aliás, vai refletir na família da pessoa. Então, a igreja ela fica parecida com Cristo quando ajuda a levar a carga, ajuda-nos, né, a levar a carga sozinho. Ajuda a levar a carga dos irmãos que enfrentam esse tipo de problema. Né? O que a gente não pode fazer é tirar a carga do outro e jogar nas nossas costas e fazer tudo por ele. Não. A Bíblia nos ensina a ajudar a levar. Então, a levar as cargas dos outros, ajudar a levar, é ajudar, né, no aconselhamento, né, dando todo o apoio que essa pessoa precisar e nunca se esquecendo de que em Deus, né, que nós devemos sempre esperar pelo Senhor, pois Ele é que vai nos livrar. Então, cada crente deve pedir a Deus que o auxilie a ser uma verdadeira fonte de bênção, para que irmãos que passam por semelhantes tribulações possam alcançar ajuda, possam confiar em Deus realmente. Porque, infelizmente, irmãos, né, muitas pessoas acabam saindo dos trilhos. Não me lembro se foi 2019, 2018, que foi um desses anos aí, que houve tanto caso de pastor que se suicidaram, que a gente lia, né, nos noticiários, eu mesmo fiquei de boca aberta. Como pode, né, um pastor, né, botar fim na sua vida porque não aguentou, né, a carga que estava sobre os seus ombros. Né? Então, irmãos, aproveitando esse ensejo, é uma coisa que nós temos que fazer. Às vezes nós achamos que um crente, né, seja um pastor, um presbítero, um pai de família, um diácono, ou apenas um membro, né, às vezes você vê ele ali ajudando as pessoas, né, mas às vezes ele está sofrendo também. Então é importante a igreja estar orando constantemente, né, pelo seu pastor, né, pelos seus líderes, porque eles também vivem em conflito interno, muitas vezes, né? Porque a responsabilidade de comandar, né, um rebanho, vocês imaginam, como eu disse a princípio, né? Moisés pediu a morte porque não estava suportando mais a responsabilidade de conduzir uma nação. Né? E Deus então ajudou, pediu para ele que nomeasse ali os anciões, que ajudava a ele a levar a carga. Agora você imagina numa igreja onde tem ali muitos membros e boa parte deles, né, dia sim, o dia não, todo dia, está lá falando com o pastor ou com o conselheiro, né,
dos seus problemas e às vezes ali o pastor ou o conselheiro tem que se desdobrar para poder ensinar essa pessoa a sair do fundo do poço, né? E às vezes, né, o pastor, o conselheiro, enfim, aquele seu líder, ele pode acabar absorvendo muita responsabilidade na vida dele, por às vezes ele não consegue ajudar uma ovelhinha dele e ele acaba indo também no fundo do poço. Então, eu fico muito triste quando li, não me lembro agora se foi o ano para novo, 2019 ou 2018, né? Quando vários pastores, né, se suicidaram pelo mundo afora, inclusive acho que até no nosso país, não é? Isso é muito triste. Então isso é uma doença, é a doença do século, né? A depressão, e ela leva a pessoa a dar cabo à própria vida. Então, como combater a desesperança? Observando a palavra de Deus, observando a Bíblia, porque como eu disse para vocês, né, todos esses versículos que eu li aqui, e tem muito mais, que diz, né, que em Deus, e voltamos lá no Salmos de número 42, né, onde ele fala, por que está abatida? Por que está perturbada, né? Espera em Deus, né? Espera em Deus, pois eu louvarei a Ele, e o meu auxílio vem dele. Coloca isso na sua cabeça, né? Procure fazer as coisas certas. Procure agir, né? Não deixar a emoção tomar conta de tudo que você vai fazer. Procure não viver muito em conflito emocional. Procure não fazer as coisas porque os outros estão fazendo. Procure sempre, né, se abrir com alguém. A própria Bíblia fala assim, que uma das coisas que leva a pessoa a fazer isso é pecado escondido, né? Então, procure alguém de sua confiança, ou se ajoelhe e confesse a Deus os seus pecados e tenha certeza que você vai se sentir bem aliviado. Nós vamos se sentir bem aliviados, irmãos, né? E com certeza, né? Assim como o salmista escreveu, por que está abatida a minha alma, né? Espere em Deus, porque dele, né? Vou ver o versículo aqui. Porque em Deus, né? Ele é o nosso auxílio, porque dele vem a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter tirado o máximo proveito, né? Que o Espírito Santo fale com vocês aquilo que eu não consegui falar, não é? Mas o que eu me propus a fazer, pelo menos, né, que está aqui à minha frente, tentei fazer, baseando-me na palavra de Deus, não é? Todos nós precisamos de conselho, irmãos, porque todos nós temos alguns momentos de angústia. Todos nós temos momentos de desilusão. Mas, como eu falei, como combater a desesperança e a desilusão, né? Observando a palavra de Deus e buscando em Deus ajuda, pois Ele é o nosso auxílio bem presente na angústia. Amém. Nós estaremos orando dentro de alguns instantes, né? Pelos irmãos. E não sei se já tem alguma resposta aqui já da parte do pastor, né? Então é assim, irmãos, ó. Vamos ficar atentos às redes sociais da Igreja Adventista da Promessa Itapevi, da nossa IAP. Fique atento aí, né? Porque a gente vai estar daqui até sexta-feira, conhecida como depois de amanhã, né? A gente vai estar informando aí qual os nossos procedimentos, qual a decisão que a gente vai tomar e as condições para o retorno. Então, fique atento aí nos grupos da igreja, né? Procure não estar escrevendo muita coisa lá. Assim que tiver uma notícia, irmãos, né? Que a gente o pastor primeiro vai colocar sobre o retorno do culto presencial, eu vou dar um conselho, né? Assim que for colocado uma notícia sobre o culto, o que vai ter, o que não vai ter, procure não postar nada em seguida, até que toda a irmandade possa ler a notícia. Porque se você, né, já coloca, o pastor vai colocar uma notícia lá, ou a direção da igreja vai colocar uma notícia, e alguém já escreve lá um monte de coisa,
aquilo tira o foco dos outros irmãos. Então, se sair a notícia até sexta-feira, se a gente vai abrir a igreja ou não, né, pelo menos por umas 2 horas não poste nada, até que todos os irmãos possam visualizar, né, a notícia. Certo, irmãos? Eu confio em vocês, tá? Eu conto com a colaboração de todos vocês. Agora vamos aos pedidos de oração pelos irmãos, né? Vamos lá. Francineide pede oração por Abiaquel, né? Francineide é amiga da Edna Moura, então nossa irmã Edna, né? E orar por esse rapaz, né? Por esse homem, né? Que ele está necessitado das nossas orações. A Bernadette pede oração pelo Carlos, que é o esposo dela, né? O irmão Florisvaldo pede por netas, né? Rafaela e a Sofia, e pela família da prima Neide. Infelizmente, nós estivemos orando por ela, né? Mas Deus é soberano em suas ações. Quando nós orarmos a Deus, nós pedimos a Deus, né? Não oramos assim, faça-se a tua vontade. Então, existem algumas coisas que Deus faz e às vezes a gente não compreende, né? Mas Deus é soberano em suas ações. A Jaci, ela pede oração, né? Por Marciano Loureiro, né? Que está com muitas dores. Marciano, né? Está com muitas dores. Então, nós estaremos orando, né? Por essas pessoas e os irmãos nos ajudem, aliás, né? A estar orando e também para que o nosso município aqui em Itapevi, ele possa encontrar aí respaldo na lei, porque eles estão querendo que o nosso município tenha que regredir aí no quadro. Esse que é de laranja para amarelo, ou amarelo para laranja. De amarelo para laranja, né? Então vamos estar orando ao nosso Deus, irmãos, né? Pedindo a Ele que nos dê condições, né? De estar abrindo as portas da igreja. E por enquanto, o que nós temos que fazer é estar orando mesmo, que a decisão vai vir depois. Certo, irmãos? Então convido vocês a estar orando. Os irmãos também, encontrei a Marli essa semana, ela pediu que ore por ela e o irmão Valdir, né? Que eles estão um pouco de dificuldade devido à enfermidade dele, né? Mas o que nós podemos fazer é estar orando, né? Os filhos estão ajudando eles de alguma forma, mas infelizmente a enfermidade, quando chega da forma que chegou para ele lá, né, e a idade também, tudo que nos resta fazer é estar pedindo a Deus que tenha misericórdia. Certo, irmãos? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Confiado, Senhor, na tua palavra, confiado na tua soberania, ó Pai querido, confiado no teu amor, é que nós pedimos, ó Pai querido, por essa pessoa de nome Abiaque, ó Pai querido, porque essa pessoa necessita, meu Pai querido, necessita das tuas bênçãos, necessita, ó Pai querido, de ti. Não sei aqui o motivo pelo qual, ó Pai amado, a Francineide pediu por ele, Senhor, através da Edna. Mas o Senhor conhece, porque o Senhor é criador de todos nós, ó Pai querido. O Senhor conhece os nossos conflitos, nossos anseios. E o Senhor sabe, ó Pai querido, a necessidade desta pessoa, ó Pai querido. Por isso eu suplico a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, por amor do Teu nome, meu Pai querido, atende a nossa súplica, Senhor amado. Pedimos também pelo Carlos, esposo da Bernadette. Com certeza ele está precisando a essa pandemia, essa crise, ó Pai querido, que se alastrou pelo nosso país devido a essa enfermidade, essa doença, o Covid-19. Muitas pessoas perderam emprego, inclusive ele também, ó Pai amado, perdeu a sua porta de trabalho, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, ó Pai querido, porque o Senhor é poderoso, ó Pai amado. O Senhor é um Deus rico em misericórdia, ó Pai amado, e vai, ó Pai querido, no Teu tempo, Senhor, não é no nosso tempo, é no Teu tempo, ó Pai querido, abrir a porta e conceder o trabalho, não só para o Carlos, mas para tantos outros que necessitam, tantos pais de família que precisam, ó Pai querido, de uma porta de trabalho para o sustento da família, Senhor amado. E que também ele possa, Pai querido, encontrar
que Jesus Cristo faça morada na vida deles também, ó Pai querido. É que eu te peço, Senhor. Pedimos, ó meu Deus, pelo irmão Florisvaldo, pelas netinhas dele, a Rafaela e a Sofia. Tem misericórdia dessas crianças, ó Pai querido, que elas possam crescer e se desenvolver. Também pelos familiares, ó Pai querido, dele, de nome Neide, pois a Neide faleceu, ela estava muito enferma, ó Pai querido. Pedimos que conforta pelo teu Espírito Santo, ó Pai querido, essa família, meu Pai amado, tem de misericórdia, Senhor. Também por Marciano Loureiro, meu Pai, a Jaci pede por ele, pois a pessoa tem muitas dores, ó Pai querido. Tem misericórdia, meu Pai amado, pois o Senhor conhece também as suas necessidades, ó Pai querido. Pedimos, meu Deus, pelos nossos pastores, ó Pai querido, por aqueles que nas madrugadas também, ó Pai querido, estão orando pela igreja, pelas ovelhas, estão liderando, ó Pai querido, grupos de oração aí por horas a fio, meu Pai, estão enfrentando muitas dificuldades, ó Pai querido, na liderança da igreja, porque o momento não é fácil, o momento é delicado, meu Pai, e é preciso estar alimentados por Ti, para poder, ó Pai querido, estar alimentando o rebanho, dando a Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai querido, nosso Brasil. Tem misericórdia, meu Pai querido. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens das igrejas, meu Pai querido, para que ninguém se perca, meu Pai. As famílias que estão sendo alcançadas pela Tua palavra, através, meu Pai querido, aqui da internet, meu Pai querido. Tem misericórdia, meu Pai querido. Restaura aqueles, ó Pai, que estão um tanto enfraquecidos. Restaura. Dê um novo ânimo, Senhor amado. E que possam sair da depressão e possam glorificar a Ti, ó Pai querido. Pois a nossa esperança está em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Terminando, né? Como eu disse, então os irmãos aguardem nas redes sociais, a gente vai estar informando, né? Se não for possível estarmos num culto presencial no próximo sábado, como a gente já havia até falado em algumas vezes, né? Estaremos pelas redes sociais. Mas os irmãos estejam orando e também estejam atentos, e estejam também assim, porque muitos, se a gente conseguir abrir a igreja no sábado, né? Talvez vai ser num horário um pouquinho diferente, né? E nem todos poderão ir, né? Mas aqueles que estarão liberados para ir à igreja, né? Vão, irmãos, vão porque isso é muito bom, né? Então a gente conta com a solidariedade de vocês, com o apoio de vocês, né? Em obedecer, né, as normas, né? Se houver a igreja aberta, teremos que estar usando máscara, distanciamento uns do outros, e nem todos poderão ir, mas quem puder ir, vá. E quem não puder ir, né, prestigie, né, o culto, cultuando ao Senhor conosco através, né, desses canais que estamos aqui disponibilizando, né? O nosso Facebook e o canal no YouTube também, certo, irmãos? E tudo que eu posso pedir agora é oração por todos nós, para que a gente possa continuar levando a palavra do Senhor, né, a todos os cantos em que a gente conseguir chegar. Certo, irmãos? Deus abençoe. Tem ainda aí um restante de semana abençoado por Deus, né? Porque Ele é misericordioso. Certo, irmãos? Né? Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estamos separados uns dos outros. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém.